Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e a luz do Mestre nos envolva e nos abrace a todos nessa manhã. Para que a gente possa começar, eu preciso fazer uma pequena correção. Eu preciso corrigir um pouquinho o Mauro. Mauro cometeu um equívoco aqui. Mauro mandou para todos no post do KSSF o convite para a palestra dessa manhã. Aí ele disse o seguinte: nossa palestra é com Alexandre Alves de Orlando. Alexandre, que é um grande amigo da nossa casa. Bom, eu preciso fazer uma pequena correção aqui, que na verdade a nossa casa é que é uma grande amiga do Alexandre. E o Alexandre se sente extremamente lisonjeado e honrado toda vez que eu recebo um convite para vir aqui nesta casa. Essa casa é aquela que concluiu, digamos assim, os meus estudos e a minha formação. É aquela onde eu mais aprendi, aquela onde eu pude mais conviver com as pessoas, estar mais próximo da doutrina e dos ensinamentos da doutrina. Então, a minha ligação com esta casa, ela transcende as distâncias que nós temos. Para mim é sempre um privilégio estarmos aqui. Para mim vai ser sempre esta casa que vai ser amiga do Alexandre. E eu agradeço a misericórdia dos mentores e dos dirigentes dessa casa em sempre me darem a oportunidade de eu aqui retornar. Muito obrigado. Muito obrigado, Marisa. Você é uma mulher de coragem. Você é uma mulher de muita coragem, muita coragem. Muito bem, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito, já de que nós falamos a respeito da misericórdia dessa casa em nos convidar, nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E como sempre que nós olhamos o Evangelho, nós estamos procurando olhar os ensinos, aquilo que o Cristo efetivamente realizou em termos de atitude, porque ele sendo o nosso mestre, nós procuramos olhar o seu comportamento e a sua postura, nós vamos nos detalhar um pouco mais dentro da passagem da mulher adúltera, para saber como é que ele exerceu essa misericórdia nesta passagem, neste momento, para que nós possamos extrair desta exemplificação aquilo que nós podemos adequar e fazer na nossa vida diária em todos os instantes. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não consegui fazer aquelas 2 horas de adaptação à tecnologia dessa casa. É esse aqui? Ok. Aí tem que apertar esse. Isso, muito bem, tá certo. Aqui a tecnologia aqui está avançando cada vez mais, a gente precisa sempre chegar um pouco antes para ter aqui um briefing de como é que as coisas estão funcionando. Tá? O negócio aqui está ficando sério, isso é para gente muito evoluída, né? Isso não chegou lá em Orlando ainda não. A gente não tem essas coisas lá não. Então nós vamos dar uma olhada nesse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas para que a gente possa entender exatamente, muitas vezes a gente fala de misericórdia, mas nós não temos esse conceito muito claro ainda na nossa mente. Como é que nós podemos então definir misericórdia? A misericórdia, de acordo com o dicionário, é um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É um sentimento de compaixão, é um sentimento de piedade. É um sentimento de que nós nos identificamos com aquela pessoa pela situação que ela está passando. Ou porque nós já vivemos aquilo de alguma forma, ou porque nós conseguimos nos colocar no lugar daquela pessoa e perceber, sentir aquilo que ela sofre, aquilo que ela passa, aquilo que ela padece. Mas, além de ser um sentimento, a misericórdia também é um ato. É o ato concreto da manifestação deste sentimento como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. Então, a misericórdia é tanto um sentimento quanto um ato concreto. Para que nós possamos gerar o ato, nós temos que sentir a empatia, para que nós possamos agir em relação a alguém fazendo alguma coisa naquela situação. Então, olha o desafio que nós temos de, primeiro,
perceber o sentimento, desenvolver a empatia, colocar-nos no lugar do outro, para que depois nós possamos agir e efetivamente trazer ou proporcionar o acolhimento, o alívio, através de alguma gestão e de algum ato. O Evangelho, segundo o Espiritismo, acho que é no item 4 desse mesmo capítulo 10, ele nos mostra o seguinte, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ponto. Sem restrições, sem condicionamentos, sem senãos, talvez, porque se ele fizer dessa forma, se alguém me pedir daquela maneira, se o outro mudar o comportamento, nada. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, sem nenhuma condição. Sem nenhuma outra coisa que nós pudéssemos dizer ou falar. Se não foi feito dessa maneira, então eu não posso exercer a misericórdia, eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo. Então, é simplesmente um desenvolvimento da nossa capacidade de entender, de sermos brandos e pacíficos, e de perdoarmos e esquecermos as ofensas em todos os instantes. Parece absolutamente complexo, até inatingível de alguma forma ou em alguma maneira. Mas isso é plenamente possível de nós realizarmos. E é por isso, então, que nós vamos buscar, no exemplo, na passagem da mulher adúltera, como o Cristo exerceu essa misericórdia e quais são os ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa dia a dia, para a nossa vida. Nós vamos desenvolver essa passagem. E aqui eu quero fazer um preâmbulo antes da gente ir adiante nisso. Quando a gente fala de Jesus e a mulher adúltera, e essa foto, essa passagem que a gente tem aqui do Cristo, é importante a gente salientar o seguinte, que Jesus usava os costumes e as leis da época para ensinar. Ele extraía da natureza, das profissões, das atividades econômicas, das tradições do seu povo para ensinar. Ele não criava nada de novo. As passagens, as parábolas, ele dizia que era de acordo com... Era uma vez, né, o reino do reino de Deus é como o semeador. O reino de Deus é como o comerciante que encerra os talentos. Ele usava todas aquelas passagens da sua vivência ao seu lado para poder narrar as suas lições, para poder trazer os seus ensinamentos. Então ele usava das profissões, das atividades, das tradições do seu povo para ensinar. E uma das tradições mais fortes, mais arraigadas, é que a sociedade judaica era extremamente patriarcal, onde a mulher era praticamente um nada, considerada um objeto de uso e de posse. Mas ele, o Cristo, que havia vindo de ventre de mulher, e mulher sagrada divina, sabia que as mulheres eram as que mais se aproximavam da divindade, porque praticavam humildes e sublimes, aceitando a sua posição na sociedade daquela época, e demonstravam como o amor divino devia ser vivido, pois o amor de mãe é o que mais se aproxima da sublimidade do amor de Deus. Então Jesus conseguia reconhecer na mulher do seu tempo, da sua época, como um ser divino que mais se aproximava da divindade. Era aquele que tinha a sensibilidade, o acolhimento, quase que como uma característica natural. Que quando a mulher se transformava em mãe, ela conseguia exercer aquele amor materno, aquele amor perante o seu filho, quase como que aquilo que o pai espera de nós. Porque existe algo mais sublime, mais maravilhoso do que amor de mãe? Não existe. Mãe se anula de uma tal forma para o seu filho que é isso que o pai espera de nós. Mãe perdoa, mãe esquece, mãe cura, mãe cuida, mãe acolhe, mãe é companheira, mãe caminha ao lado.
É este exemplo de amor que o Pai espera de todos nós. E o Cristo sabia dessa possibilidade, o Cristo sabia desta potencialidade da mulher. Quando Maria recebeu, digamos assim, o seu chamado, o anjo Gabriel, eu falei que eu preciso fazer aqui um curso, que esse negócio aqui está complicado, ele dizia o seguinte: bendita sois vós entre as mulheres, disse Gabriel ao anunciar a vinda de Jesus a Maria. E conta-nos Humberto de Campos, em Boa Nova, que quando Jesus veio recolher Maria para que pudesse então regressar à pátria espiritual, Jesus teria dito, ajoelhado aos seus pés. E esta passagem, de novo, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo Maria de Nazaré. Mãe, é da vontade de meu Pai, que no meu reino tu sejas a rainha, disse Jesus, ajoelhado ao vir buscar Maria ao fim da sua existência. Então Jesus reconhecia na mulher a força, o potencial do amor divino. À mulher samaritana, ele ensinou que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha a profundidade desta lição que ele entregou à mulher samaritana à beira do poço. Da água que eu te der, lhe acabará com toda a sua sede. A Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ele ensinou e demonstrou que a morte não existe quando ressuscitou os seus irmãos. A Joana de Cusa, que mais tarde seria Soror Juana Inês de la Cruz, que mais tarde seria a abadesa Joana Angélica de Jesus, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Joana de Ângeles. A Joana de Cusa, o Cristo ensinou que podemos seguir a Ele. O Cristo ensinou que nós podemos seguir a Ele mesmo sem sair do lugar em que nós estamos. Quando ela quis segui-lo, quando Joana de Cusa chegou próximo do Cristo e disse, eu quero seguir-te, ó mestre, o Cristo lhe disse, fica junto do seu marido, para juntar-se, para junto dele, ser um exemplo da vivência cristã, cumprindo a missão que lhe havia sido confiada. A sua hora de seguir ainda chegará. Mas ele ensinou a Joana de Cusa que nós podemos servir ao Cristo aonde estamos. Nós não necessitamos sair peregrinando por aqui ou por ali, como uma forma de segui-lo, para que nós possamos efetivamente segui-lo. Nós podemos fazer isso aonde nós estamos, com aquilo que nós temos ao nosso lado, com as situações que nós vivemos neste momento. Ainda a Maria de Magdala, ele ensinou que o amor pode ser vivido de diversas formas, e que mãe é aquela que cria e orienta, e não somente aquela que gera e dá à luz. Porque Maria de Magdala, depois da passagem do Cristo, e foi a ela, a primeira pessoa que o Cristo apareceu depois da crucificação, foi a uma mulher, a alguém que já havia desenvolvido a capacidade e o entendimento do amor sublime. Maria de Magdala, depois da crucificação do Cristo, ficou abandonada pelos outros discípulos, porque, de novo, a sociedade judaica da época, extremamente patriarcal, não lhe cabiam em suas mentes ainda pequenas e pouco desenvolvidas, que uma mulher, que era considerada uma mulher da vida, pudesse segui-los, eles que eram os escolhidos do Cristo. E ela, então, abandonada na praia, que ela ficou à beira do lago, começou a acolher e a receber aqueles peregrinos que vinham ainda em busca da mensagem do Cristo, sem saber exatamente que o Cristo já havia partido. E ela então ia acolhendo aqueles necessitados, ia então explicando, exemplificando, contando as histórias que ela tinha vivido ao lado dele. E muitos dos peregrinos que chegavam àquela época eram os necessitados, eram os doentes, eram os leprosos, eram os aleijados, que vinham em busca da cura ou da palavra sublime do Cristo para o consolo das suas almas e dos seus sofrimentos. E Maria de Magdala, então, passou a acolher a todos esses sofredores, exemplificando e contando a eles as histórias que ela tinha vivido com o Cristo. Até que, de uma certa ocasião,
ela segue junto com uma turma de leprosos que vem em busca dessa orientação e segue com eles até o Vale dos Leprosos. E ali ela passa o restante dos seus dias, acolhendo a todos os sofredores e todos aqueles que vieram em busca da sua mensagem. Então ela exerceu ali o papel de mãe, porque acolheu, criou e orientou todos aqueles que vieram em busca da mensagem divina. Então, a Maria de Magdala, Jesus ensinou que o amor divino e amor de mãe é muito maior do que simplesmente do que gerar e parir, mas é daqueles que todos acolhem e todos aqueles que orientam. Então, a todas essas mulheres, e sexta-feira agora nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres, meu muito obrigado, pessoalmente, da minha parte, por me lembrar sempre o quão pequeno eu ainda sou, e o quanto eu ainda tenho que desenvolver desse amor sublime e fraternal que as mulheres naturalmente, intrinsecamente, têm dentro delas. Quiçá um dia eu serei merecedor de regressar a essa terra num corpo feminino. Talvez aí, nós, homens, possamos efetivamente sentirmos e sabermos o que é o verdadeiro amor. A todas as mulheres, o meu muito obrigado. A minha mulher, minha gratidão eterna por ter me acolhido e ser quem você é para a minha vida. Muito obrigado. Não é para chorar, não. É verdade. Muito bem. Voltando ao tema, porque daqui a pouco a minha mulher, na sua sapiência, vai me apontar o relógio dizendo: está na hora de você sair daí porque você está falando muito. Vamos. Então, voltando ao tema, minha sábia avó já dizia que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não erram. Onde estava a outra parte desse adultério? Para que nós tenhamos um adultério, tem que ter no mínimo duas pessoas. Aonde estava a outra parte desse adultério? Jesus não foi absolutamente contra a mulher e não quis julgá-la e não quis condená-la de alguma forma mais incisivamente, porque ele sabia que naquele momento, ela não era simplesmente a única pessoa envolvida naquela situação. Mas, de novo, como a sociedade patriarcal judaica era extremamente contra as mulheres, no sentido de oferecerem a ela a oportunidade de participação e tudo mais, ele simplesmente usou aquela situação para dali extrair e demonstrar mais uma das suas inumeráveis e fantásticas lições. Jesus usou o exemplo da mulher adúltera apenas pelas características da época e para marcar mais profundamente o seu exemplo e ensino. Trazendo aos nossos dias de hoje essa passagem poderia ser adaptada para, ao invés de Jesus e a mulher adúltera, nós poderíamos ter Jesus e a pessoa adúltera. Porque nós vamos ver que o adultério é muito mais do que simplesmente o conceito inicial que nós temos em nossa mente. Então eu vou trazer essa passagem como está no Evangelho, com alguns pontos sublinhados, que são os pontos principais dos quais eu gostaria de chamar a atenção, que nós podemos estar usando na nossa existência e na nossa vida. E a passagem, então, começa e nos traz da seguinte maneira. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E aqui nós vamos começar, então, a extrair as lições que nós precisamos de cada uma dessas passagens e como é que nós podemos trazer isso para a nossa existência e para a nossa vida. Primeiro aspecto, eu queria trazer uma das questões a respeito do adultério em si. Primeiro que o adultério, na lei judaica, era uma das maiores ofensas, uma das maiores agressões que você poderia fazer contra a lei que estava estabelecida por Moisés. O adultério era uma das faltas mais graves.
E na lei, como diz aqui bem os apóstolos, ou nessa passagem, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Muito bem, a lei está contida no livro de Levíticos, no capítulo 20, no item 10, em que diz o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, a lei aqui, como está contida, significa que ambos deveriam ter sido punidos com o apedrejamento, e não somente a mulher. Mas a passagem, como está descrita, como está narrada, nos dá a impressão de que a mulher era a única responsável por aquele ato, ela que havia causado, e ela era a única que deveria ser punida. E nós nunca paramos para pensar nisso, a gente sempre se atentou, digamos assim, àquilo que estava na passagem. Mas a lei judaica diz que ambos deveriam ser condenados. Então, daí, a gente pode perceber a gravidade deste crime, deste ato perante a lei. Esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer. O segundo aspecto é com relação à palavra adultério, propriamente dito. A primeira reação, a primeira avaliação, a primeira imagem que nos vem à cabeça é com relação à traição conjugal, o ato de você se relacionar com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Essa é a primeira, essa é aquela que nós temos na cabeça. Mas adultério é muito mais amplo do que isso. De acordo com aquilo que nós podemos encontrar no livro Luz Imperecível, que é um livro editado pela União Espírita Mineira, que aqui estão estudos profundos do Evangelho, organizados por Honório Onofre Abreu, que foi um dos maiores estudiosos do Evangelho da sua época, do seu tempo, nas décadas de 50, 60 e 70. Aqui nós temos passagens do Evangelho analisadas frase a frase, em profundidade, em detalhes. Então isso aqui é uma coletânea de estudos de passagens do Evangelho. E o Honório Onofre Abreu, para quem nunca ouviu falar dele, foi um dos precursores, um daqueles que orientou a formação e o estudo de Haroldo Dutra Dias e de tantos outros da Escola Mineira que trazem hoje essas mensagens maravilhosas para nós. Então, nesse livro, nós vamos encontrar que adultério, nós não podemos ficar simplesmente restritos ao assunto dos aspectos da convivência conjugal. Adulterar é também falsificar, corromper, alterar, deturpar, viciar. Pode-se adulterar um documento, uma cédula, uma notícia, por exemplo. Nós estamos cometendo adultério quando nós omitimos o nome de um autor de uma ideia ou de uma obra. Quando nós acrescentamos ou reduzimos algo numa notícia, modificando-a, o seu sentido original. Estaremos, portanto, adulterando todas as vezes em que alteramos os compromissos firmados perante pessoas, situações, coisas e a própria consciência. Se nós estivéssemos vivendo hoje a aplicação da lei mosaica, certamente faltariam pedras. Não haveriam pedras suficientes para que todos nós pudéssemos ser apedrejados. Ainda bem, né? Já pensou se ainda tivesse com isso? Ainda adultério é tudo aquilo que nós desvirtuamos o propósito inicial pelo qual alguma coisa foi criada. Se nós estamos desvirtuando o propósito inicial, o sentido original de alguma coisa, nós estamos cometendo um adultério. Nós cometemos adultério com nossa palavra, com o pensamento, com o sentido que nós desvirtuamos das coisas. Isso é uma coisa para a gente poder refletir e pensar seriamente a respeito nas consequências de que nós podemos fazer e nas consequências que nós podemos colher com relação a isso. Mas isso fica como reflexão para o restante do domingo. Eu ouvi dizer que vai chover hoje à tarde, então quando a gente voltar para casa nós podemos refletir nas consequências dos adultérios que nós estamos cometendo. E pondo-a no meio, essa passagem pondo-a no meio, ela tem um significado bastante interessante. Pôr no meio significa colocar-se em evidência,
né? Você põe a pessoa à vista de todos. E sempre que nós fazemos algo de errado, nós experimentamos a sensação de que nós estamos sendo examinados, estamos sendo olhados. Isso é a síndrome da consciência culpada. Quando a gente faz alguma coisa errada, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, a gente começa a olhar as pessoas e fala, ela sabe o que eu fiz. Alguém vai contar, alguém vai dizer, alguém vai falar. E a gente começa a se sentir como se nós estivéssemos sendo expostos em nossa nudez intelectual e moral para que outras pessoas nos avaliem e nos julguem. Então dá aquele sentimento de frio na barriga, de medo, de paura, que nós estaremos sendo descobertos ou que nós vamos estar sendo expostos ao ridículo. Então foi o que aconteceu com esta mulher. Ela foi teoricamente pega no ato e foi trazida perante aquela população que estava naquela praça naquele momento e foi exposta o seu erro perante todos. Então, a sensação de que nós temos, ela é muito ruim quando isso acontece. Assim, este estado que nós sentimos já é um fator de alerta para não cairmos nas tentações. E se as cairmos, o incentivo para que nós possamos sair dessa situação tão incômoda. Então, ela foi exposta, e quando nós nos sentimos expostos, é porque a nossa consciência está dando um aviso. O que nós estamos fazendo talvez não seja o mais adequado. Existe uma outra forma ainda mais, digamos assim, mais marcante, até mais fácil de nós descobrirmos se aquilo que nós estamos prestes a fazer, falar, dizer, construir e assim por diante, é apropriado ou não. Basta nós pensarmos o seguinte, isso que eu estou prestes a falar ou a fazer, pode ser publicado na primeira página do Sun Sentinel? Não vou dizer nem do New York Times, só aqui entre nós. Restrito aqui à Flórida. Pode ser colocado no Sun Sentinel. Se isso puder ser colocado na primeira página do Sun Sentinel e nós não vamos nos sentir agredidos ou envergonhados daquilo que está sendo exposto publicamente, então ok, nós estamos num caminho bom. Mas se nós tivermos vergonha, se isso for publicado na primeira página, é melhor nós não fazermos. Porque a nossa consciência já está dizendo, isso não é adequado. Essas são ferramentas que a gente tem no nosso desenvolvimento intelectual, no nosso desenvolvimento moral, para que nós possamos bloquear, digamos assim, as nossas atitudes. Depois, a passagem vai e segue um pouco mais adiante e diz o seguinte, tu, pois, o que dizes. Muitas vezes nós somos chamados ao nosso parecer, a que nós possamos dar opinião na vida dos outros e na vida alheia. E nós somos expertises nesse aspecto. Eu acho isso, nossa, está tudo errado. Não, eu teria feito aquilo. Não, o que fez, não deveria ser dessa forma. Está tudo errado. E nós temos assim, nós conseguimos pensar tão rapidamente que as pessoas, quando perguntam as coisas para nós, a gente tem a resposta assim na ponta da língua. Aliás, assim, cá entre nós, existe uma corrente que pensa que esse foi o único erro que Deus cometeu em toda a sua criação. Que ele fez a língua mais rápida do que o cérebro. Existem cientistas tentando assim adequar esse pequeno bug que nós temos na nossa programação, que nós deveríamos ter o nosso cérebro muito mais rápido e muito mais forte do que a nossa língua. Mas nós normalmente respondemos mais rápido daquilo que nós pensamos. E invariavelmente a gente se arrepende daquilo. Quando nós somos convidados a dizer alguma coisa, nós refletimos sobre o assunto. Nós temos todas as informações. Nós sabemos tudo o que se passou. Nós estamos cientes e conscientes daquilo que gerou aquele ato. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Há uns anos atrás tinha um filme, eu me esqueci o nome desse filme, era com Denzel Washington. E ele sequestra, o seu filho precisava de uma cirurgia muito rápida, muito específica, e ele entra num hospital, ele sequestra uma equipe médica e faz com que aqueles médicos operem o seu filho à mira de um revólver. A cirurgia é feita e assim por diante, né? E a gente fica condenando, nossa, como é que permite um negócio desse? Como é que você vai chegar nesse ponto? Nós não fomos testados neste aspecto ainda. Se nós estivéssemos passando por aquela situação,
qual seria a nossa reação? A gente não sabe. No momento do desespero, no momento da angústia, no momento do sofrimento, nós não sabemos quais são os nossos limites e até onde nós somos capazes de fazer algo em prol de alguém. Porque ele não estava fazendo alguma coisa de egoísmo, ele não estava fazendo para ele estava fazendo pelo filho. Nós não sabemos, né, o que gera, o que causa as pessoas a tomarem as suas decisões. E nós absolutamente já condenamos, julgamos, dizendo eu teria feito dessa forma, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, mas nós não estamos naquela situação. A gente não sabe como é que nós podemos reagir a isso. É imperioso sempre pensar bastante antes de nós externarmos o ponto de vista. Na análise dos fatos e das situações que nos é dado observar, qual tem sido a nossa posição de consciência comparada com os ensinos do Evangelho? Nós estamos expressando as nossas opiniões embasados e calcados nos valores cristãos, nos valores que estão no Evangelho, ou nós estamos abrindo a nossa boca para dizer aquilo que simplesmente a gente pensa, que a gente acha? E na grande maioria das vezes, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acha não encontra ressonância no Evangelho. Porque nós não estamos sendo misericordiosos. Porque nós não estamos sendo benevolentes. Misericórdia, de acordo com o Evangelho que eu acabei de ler aqui, é perdão das ofensas e esquecimento das faltas. E a gente não encontra ressonância nisso. Aliás, tem mais uma passagem a respeito a isso no Evangelho, no item 10 desse mesmo capítulo. No item 10 desse mesmo capítulo diz o seguinte: um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se até para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa. Nós não estamos executando isso, nós estamos simplesmente condenando e fazendo o julgamento sem olharmos aquilo que nós estaríamos fazendo naquelas situações. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros. E nós não conseguimos ver o mal que está dentro de nós. Na continuidade dessa passagem, e diz o seguinte. Walter, o que diz a passagem, Walter? Clica aí para mim, porque aqui não... Obrigado. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Na continuidade aqui, Jesus escrevia, ou Jesus, inclinando-se. O ato de inclinar-se significa que nós estamos, digamos assim, nos abaixando. Jesus inclinando-se dá a entender a sua posição, primeiramente, absolutamente tranquila com relação àquilo que estava se passando. Segundo, ele vinha abaixando-se e reduzindo-se para que ele pudesse chegar ao mesmo nível de entendimento das pessoas que estavam ao lado dele, para que nós pudéssemos entender-lhe o ensino. A mensagem que ele nos traz reserva valores de sabedoria. E nós precisamos estar, então, transmitindo essa mensagem num nível, numa linguagem que nós possamos compreender. Então, quando ele vai se inclinando, ele demonstra claramente que ele vem descendo ao nosso nível para que ele possa falar a língua que nós vamos entender. Agora, ele escrevia com o dedo na terra. Há diversas teorias a respeito dessa passagem. Uma delas, dizem muito popularmente, é que ele estava escrevendo os erros, e as faltas e os pecados de todos aqueles que estavam ao seu derredor na terra. E que as pessoas, quando olhavam aquilo, começavam a ir embora e saíam. Outras pessoas, e existe uma outra corrente, que é aquela que eu gosto mais porque eu acho que é um ensinamento
mais profundo que nós podemos acolher é que quando você escreve na terra, os erros que ali estão escritos serão apagados e serão desfeitos com o passar dos tempos. Que no primeiro vento que bata ou na primeira água que caia, aquilo que está ali escrito vai desaparecer da vista e da consciência de todos nós. Existe um ditado, uma frase que diz: o bem que te for feito, escreva na pedra, para que o teu amigo sempre saiba o quanto você é reconhecido por aquilo. O mal que for feito, escreve-te na areia, para que na primeira onda aquilo seja levado embora e você não mais se recorde disso. Então, quando Cristo escreve na areia, mesmo que ele estivesse escrevendo os erros de todos aqueles que estavam ali, não era de uma forma permanente, não era uma condenação eterna, não era alguma coisa que deveria ficar na nossa mente ou exposto a todos durante um tempo grande. Era apenas o tempo necessário da reflexão para aquela mensagem, para aquela lição. E existe uma razão por isso que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas do escrever com o dedo na terra não significa que os erros que tivessem sido escritos deveriam estar sendo lembrados para sempre. De novo, voltando aos princípios do Evangelho, como nos traz Kardec, misericórdia é o esquecimento das ofensas e o perdão dos erros. Simplesmente. Agora, nós, ainda na nossa pequenez, nós temos o hábito de escrever o perdão, os erros alheios na pedra. E aquilo que nos fazem de bem, a gente escreve na areia, porque rapidamente a gente esquece. E a gente se foca sempre naquilo que nos agrediu, quando deveria ser exatamente o contrário. E aí então vem o grande mandamento, o grande ensinamento. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Evangelho, capítulo 10, item 14. Item 13, perdão. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, o Cristo faz com essas palavras, ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. É como se um novo mandamento estivesse sendo colocado para nós daquela forma. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que aquele que nunca tenha cometido um erro, seja o primeiro, então, a fazer alguma coisa contra. Como todos nós que aqui estamos, já fizemos alguma coisa errada nos últimos 150 anos, não nos últimos 15 minutos, porque nos últimos 15 minutos a gente estava aqui dentro, então acho que não deu tempo de fazer nada de errado assim. Né? Vamos dizer que nos últimos 150 anos a gente tenha feito uma ou duas coisinhas erradas. Nós somos necessitados do perdão a todos os instantes. Então, se nós somos necessitados do perdão, os nossos irmãos que estão sentados ao nosso lado também são, porque nós estamos todos basicamente no mesmo nível. Nós estamos todos basicamente em busca da mesma evolução e do mesmo crescimento. Se eu necessito de perdão, o meu irmão aqui do lado também necessita. E o outro, e aquele que está morando na China também. Porque todos nós estamos cometendo os mesmos erros pelas mesmas razões, que eu vou dizer um pouquinho mais adiante. Nós não cometemos essas faltas porque nós queremos, porque nós somos intrinsecamente maus. A maldade não existe, ela é somente a falta do conhecimento. Se nós necessitamos do perdão e da compreensão alheia, o nosso irmão também precisa. A gente não sabe a causa daquela agressividade nesse dia. A gente não sabe a causa do desconforto daquela manhã. A gente não sabe o que aquele companheiro de trabalho passa na sua casa em termos de problemas de saúde, financeiro, de relacionamento, que fazem com que ele tenha aquele comportamento sempre agressivo, azedo. A gente não sabe. Existe sempre uma razão por detrás daquilo. Não é porque as pessoas estão simplesmente pegando no nosso pé. E a gente acha que tudo é pessoal. Nós temos a nossa Via Láctea com 200 milhões de sóis.
não sei quantos bilhões de estrelas, tal, e a gente acha que tudo que acontece no mundo, nesse mundinho, é com relação a nós. Está na hora da gente pensar um pouco maior do que isso. Então, aquele que dentre vós está sem pecado, institui um novo dever para nós, um novo mandamento. O perdão sempre da ofensa. Perdoar aquele que nos ofendeu não é esquecer o erro e nem desculpar o erro e nem fazer com que o erro não tenha suas consequências. São coisas distintas. O Cristo quer a morte do pecado, não do pecador. O Cristo prega e orienta o perdão àquele que cometeu a falta, mas não a falta em si. As faltas cometidas, elas terão as suas consequências e nós teremos que recolher essas consequências de acordo com os nossos atos. Mas nós já vamos ter problemas suficientes recolhendo aquelas consequências para que a gente ainda tenha uma carga de ódio e rancor ainda em cima de nós. Nós não necessitamos disso. Então, aquele que atire a primeira pedra institui um novo mandamento: perdoar sempre. Se eu apertar aqui, vai melhor? Ah, que maravilha! Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando a gente escuta um barulho lá fora. Ouvir é quando a gente recebe a mensagem, processa a mensagem e nós extraímos a lição e o ensinamento daquela mensagem. Nós extraímos exatamente aquilo que nos cabe, nos serve e que nós estamos necessitados naquele momento. Então, uma coisa é escutar uma palestra, outra coisa é ouvir uma palestra. Escutar uma palestra, nós podemos escutar a voz da pessoa que está falando. Ouvir a palestra é recolher aquilo que está sendo dito e dizer como isso eu aplico na minha vida, como eu posso melhorar a partir de agora através daquela mensagem. Então, quando as pessoas começaram a ouvir aquilo, a processar aquele ensinamento, eles começaram a sair. Porque todos eles realizaram que em algum momento tinham algum pecado, algum erro, que não deveriam, não poderiam, não teriam o valor moral, não teriam a força moral de fazer nada. A começar pelos mais velhos. Por quê pelos mais velhos? Porque são aqueles que mais viveram e que mais oportunidades tiveram de cometer equívocos. São aqueles que são mais maduros, mais experientes, já conseguem entender e diferenciar os valores. Muito obrigado. Diferenciar os valores. São aqueles que já sofreram, que já passaram na pele algumas coisas e têm o conhecimento. E aqui os mais velhos, tanto serve para os mais velhos de físico, aqueles que estão há mais tempo na carne, como aqueles espíritos mais velhos, aqueles que já são mais evoluídos, que já são mais vividos. Porque a única diferença que existe entre nós e o Cristo são 15 bilhões de anos. Só. E o que são 15 bilhões de anos perante a eternidade? O potencial do Cristo, o que ele faz, o que ele fez, o que ele representa hoje, nós chegaremos lá um dia. Todos nós seremos Cristos. Porque se assim não fosse, o Pai não estaria sendo justo, dando a todos nós as mesmas oportunidades e as mesmas potencialidades. Se ele tivesse dado a somente um dos seus filhos um privilégio maior ou uma facilitação, alguma coisa mais fácil, ele não estaria sendo Deus, porque ele não estaria sendo igualitariamente justo com todos. E a justiça divina é um dos atributos de Deus. Se ele ofereceu ao Cristo, a Jesus, um privilégio e não ofereceu a nós, ele não pode estar sendo Deus. Se todos nós fomos criados à forma e à semelhança divina,
Todos nós fomos criados com o potencial e com essa centelha de luz dentro de nós, porque todos nós saímos da mesma mão, da mesma forma, do mesmo Deus. A única diferença entre nós e o Cristo é que ele foi criado alguns anos antes. Segundo contas aí de alguns especialistas, cerca de 15 bilhões de anos. É a única diferença. Um dia nós chegaremos lá. Inclusive nós, os mais velhos. Até os últimos, quando ficou somente Jesus e a mulher. E por que ficou só Jesus e a mulher? Porque Jesus não abandona ninguém, em nenhum momento. Nós podemos não ver, nós podemos não sentir, nós podemos não perceber, porque nós desejamos alguma coisa que nós achamos que seja o melhor para nós naquele momento. Mas o Cristo sabe que aquilo talvez não seja o melhor para nós naquele momento. E até de alguma forma, ele evita e nos ajuda a evitar que nós façamos escolhas que vão nos trazer mais consequências ainda. Então, muitas vezes a gente se acha abandonado, sozinho, largado nas estradas da vida. Senhor, tu esqueceste de mim, estou aqui e tal, e não aparece nada, não vem o socorro. Não vem o socorro na forma que nós queremos. Mas o socorro aparece de outras formas, porque o Cristo não abandona ninguém jamais. É da vontade de meu Pai que todos... Eu não esqueço nenhuma das minhas ovelhas. E qualquer uma que tenha se desgarrado, eu vou atrás. Ele deixou 99 ovelhas, né? Ele conta a passagem do pastor, que deixou 99 ovelhas para trás e foi buscar uma que estava perdida. Ele não vai deixar nenhum de nós esquecidos em nenhum momento. É que quando nós queremos alguma situação, alguma solução, normalmente nós queremos para agora. Não é nem para o final do dia, eu quero para agora. Para agora. Não, mas vamos esperar depois do almoço. Não, eu não estou com fome, eu quero para agora. Eu vou ficar aqui esperando, eu quero para agora. Mas talvez agora não seja a melhor hora da gente receber aquela solução. E nem a solução que nós estejamos proposto seja melhor para nós naquele momento. Porque nós não aprendemos ainda todas as lições, tudo aquilo que a gente tem para extrair daquela vivência. As vivências que nós temos na nossa existência são aquelas que estão nos trazendo as melhores lições que nós precisamos naquele momento. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão todos aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ninguém, Senhor, porque nenhum de nós tem o direito de condenar a qualquer um que seja. Esta missão, esta tarefa, cabe única e exclusivamente ao Pai. Não, mas ele matou. Ok. Isso é entre ele e Deus. Aquela pessoa necessita de acolhimento, necessita que nós entendamos o porquê que ela cometeu aquele ato, que nível de pressão e de loucura mental ou espiritual aquela pessoa está passando, para que nós possamos orientar e ajudar para que não o cometa novamente. Mas ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. De novo, este é um assunto entre a pessoa e Deus, não cabe a nós. Nós não temos o poder de condenar ninguém nesta forma, na forma moral, de apontar dedos, porque nós também somos fracos. Nós também necessitamos da misericórdia alheia. Então ninguém vai te condenar. E ele diz: nem eu também te condeno. Porque ele não está aqui para nos condenar. Ele está aqui para nos acolher e para nos amparar. E ele diz: vai-te e não peques mais. Nesse vai-te e não peques mais, eu diria que está uma das mais fantásticas mensagens e lições que nós podemos trazer ou tirar de todo esse evangelho. Porque aqui nós podemos ver e entender o conceito da evolução. A partir das experiências, dos erros e dos acertos. E aí eu concluo aquilo que eu estava dizendo, porque que eu ia explicar a respeito dos erros e como é que nós fazemos.
Como é que o Pai nos ensina? Como é que nós temos as lições que nós precisamos em nossa caminhada evolutiva e espiritual? Segundo os pedagogos, a melhor forma de aprendizado é quando nós executamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa. Então, nós temos as lições nas classes, recebemos a orientação teórica, e aí nós vamos para um laboratório e nós começamos a fazer as coisas. A gente vai para a classe, recebemos as aulas e as orientações de como resolver uma equação de segundo grau. Mas para que a gente possa efetivamente fazer uma equação de segundo grau, a gente vai para casa com 50 delas e que nós temos que resolvê-las a 50. E aí nós vamos, através do exercício, da prática, nós vamos entendendo o conceito, a mecânica, quando é que X vai para cá, quando é que Y vai para lá, e etc, etc, etc. E a gente vai, então, desenvolvendo a habilidade e a capacidade de resolver os nossos problemas a partir da experiência de estarmos envolvidos neles e fazendo que busquemos as soluções. Então é assim que nós aprendemos, é na prática, no exercício. Nós vamos entender as reações químicas depois que a gente recebe a orientação prática do professor, vamos para dentro de um laboratório e a gente começa a misturar os componentes. E aí então a gente vê o que acontece efetivamente e nós então vivenciamos aquela experiência. Da mesma forma, nós só vamos aprender as lições que nós precisamos quando nós vivermos as experiências e as oportunidades. Então, o erro é fator de aprendizado, não porque nós sejamos maus, não porque nós tenhamos a maldade em nosso coração, porque todos nós, quando fazemos as coisas, nós as fazemos com a melhor das boas intenções. Existem aqueles que ainda têm falta de conhecimento moral e desvirtuam as suas oportunidades, sem dúvida, mas esses também um dia, através das experiências e das consequências, vão aprender o caminho certo e vão escolher as alternativas corretas. Mas o erro é um fator de aprendizado. Quando nós fazemos as coisas, nós estamos fazendo querendo acertar, mas nós não acertamos. Então a gente volta para trás e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até aprender. Quando nós aprendermos, nós não vamos mais cometer aquele erro. Então, vai-te e não peques mais, representa a reencarnação, a oportunidade de começarmos de novo, a de recomeçarmos a nossa existência, a nossa oportunidade, esquecendo aquilo que ficou para trás, esquecendo o ato que nós cometemos e passando a verificar e a focar única e exclusivamente nas oportunidades que estão diante de nós do futuro. Deus não nos condena por equívocos cometidos na estrada da experiência. E ainda nos dá a oportunidade de continuar e repetir a experiência, sempre para que desta vez nós possamos fazer certo. Agora, isto não nos desvincula da responsabilidade das consequências daquilo que nós escolhemos errado. Faz parte também do aprendizado, porque quando nós recolhemos as consequências daquilo que nós escolhemos errado, nós estamos recebendo mais uma lição do Pai. Olha, lembra que quando você fez isso, você sofreu aquilo. Que quando você plantou cactos espinhudos, você colheu cactos espinhudos, você não colheu pêssegos macios e sedosos. Se você plantou os cactos, agora você tem que colher aqueles cactos. Você tem que ter muito cuidado, você vai se machucar, você vai ser picado, você vai ser espizinhado, você vai sofrer as consequências daquilo que você plantou. Então não plante mais cactos, procure a semente de pêssego. Ah, mas eu pensei que fosse pêssego. Então, agora você já aprendeu. A semente de pêssego é assim, grande, né? Dura, parece um pedaço de madeira. A semente do cactus é diferente. E aí a gente vai aprendendo desta forma. São as experiências que nós temos e que nós vamos recolhendo isso. As consequências dos nossos atos não serão anuladas, ou melhor, poderão ser, através do amor. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, os equívocos cometidos aqui e ali, se nós também tivermos o desprendimento de aprendermos a nos doar àqueles que necessitam, de deixar com que o amor domine as nossas atitudes e o nosso pensamento, nós poderemos pouco a pouco estar eliminando esta carga negativa de que nós recolhemos para nós mesmos. Mas
de novo, faz parte da experiência de que nós precisamos. Então, para que a gente possa começar a concluir e a resumir isso aqui. Como é que nós, então, podemos pegar toda esta passagem e traduzir em aspectos práticos do que o Cristo fez no exercício da misericórdia, que nós podemos fazer em nosso dia a dia? Primeiro, ele foi misericordioso, ele perdoou, sem olhar, só levar em conta a natureza do erro. Que o adultério, perante a lei judaica, era um dos maiores agressões, um dos maiores crimes que você poderia ter cometido. Ele não levou isso em consideração. Ele perdoou e acolheu aquela mulher daquela mesma forma. Ele não interferiu ou não anulou as consequências. A mulher foi exposta. Perante aquele equívoco, ela colheu as consequências daquilo que ela fez. Ele não omitiu nenhuma opinião. Você está errada, você está certa, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo, da próxima vez age dessa forma ou age daquela. Nada. Ele não deu a opinião dela naquele sentido. Ele fez tudo isso com tranquilidade e simplicidade, descendo ao nível de entendimento de quem estava ao lado dele. Lembrando que todos nós precisamos de misericórdia, porque todos nós somos imperfeitos. Em todos os momentos, em todos os instantes. Não abandonando ou expurgando quem errou. Não, você cometeu esse erro, então você está fora. Aqui você não pode vir mais, aqui você não pode viver mais, aqui você tem que sair da minha vida, você tem que ser expulso, você tem que ser expurgado. Nada disso. Ele continuou acolhendo aquela mulher. Ninguém te condenou, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sem julgar e sem condenar absolutamente nada. Sem emitir nenhuma opinião a respeito de como, o porquê, o onde, o como ou qualquer outra coisa nesse sentido. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, item 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que esse amor dele, que ele veio demonstrar a cada um de nós, e que nós continuamos tendo acesso a respeito através das leituras e dos estudos do seu Evangelho, que esse amor sublime, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo ampara, possa ser aquele que nos sustenta, nos alimenta e nos leve adiante, na caminhada que nos guarda e na caminhada que nos espera, para que um dia nós possamos ser efetivamente chamados de seguidores de Jesus. Que o Cristo bendito nos abençoe a todos, nesta manhã e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado.